A Carol é mestre em História, Teoria e Crítica da Arte pelo Programa de Pós-Graduação da URGS e licenciada em Artes Visuais pela mesma instituição. Atualmente cursa seu bacharelado em Artes Visuais pelo Instituto de Arte da URGS, pesquisa ações educativas e mediação a partir de suas experiências como educadora na 6ª, 7ª, 8ª e 9ª edições da Bienal do Mercosul, na Fundação Iberê Camargo e no Coletivo E, onde é membro fundadora e realizou projetos em instituições como Margues e Santander Cultural. Também compartilhou suas vivências em educativos nas formações de mediadores da Bienal do Mercosul, Fundação Iberê Camargo e Margues. Além disso, faz parte da equipe educativa do Museu do Esporte Clube Internacional e atua como professora de artes nos colégios Unificado e Farroupilha. Carol. Bom, pessoal, boa tarde. Fico muito feliz de estar compartilhando esse espaço com a Mônica e com a Larissa, né? Eu me propus um desafio de não trazer nada de PowerPoint, porque eu amo PowerPoint, eu uso sempre, adoro minhas aulas, todas têm PowerPoint, mas me propus a fazer uma coisa um pouco diferente, que é trazer um pouco assim da minha experiência, tanto como mediadora como professora, né? Eu iniciei as minhas vivências na educação em arte como mediadora, então, em 2007, foi a primeira Bienal que eu participei. E, desde até uns anos atrás, eu só tinha sido mediadora e trabalhado com isso. E, então, me inseri dentro da formação mais básica das escolas, né, atuando como professora. E, então, eu pude entender muitas coisas que eu não entendia em relação aos professores quando eu era mediadora. O trabalho de mediação ele é um trabalho muito envolvente, é um trabalho que te cativa muito. E é algo que, para mim, aí eu vou falar assim, deixar bem claro que essas são as minhas experiências, eu não estou determinando nada aqui, não estou dizendo que é uma verdade absoluta, eu estou falando do que eu vivi, do que eu senti, tanto na relação como mediadora como professora. Para mim, a mediação era sempre um constante aprender. E eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por aprender. Eu acho que o grande encanto da educação não é ensinar, é a gente aprender, toda hora. E a mediação está toda hora te propondo isso, esse aprendizado. Então, muda uma exposição, você tem que aprender tudo de novo. Chega um público diferente, tem que aprender de novo. Chega um visitante de outro lugar, de outro estado, já tem que aprender alguma coisa de novo. Então, isso era uma coisa que me encantava muito. E quando eu fui para a escola para ser professora, eu senti muita diferença, apesar de ambos estarem trabalhando com educação. A escola ela tem aspectos muito mais burocráticos, coisas que a gente não tem como deixar de lado, mesmo não concordando às vezes, né? E tem o grande processo no qual, para mim, é o maior conflito, que é a avaliação. Tá? Na mediação, a gente não tem que avaliar o outro, né? A gente pode avaliar contextos para potencializar a nossa atuação como educador, avaliar relações, mas a gente nunca avalia a relação com o outro, né? Ou o que a performance do outro vai te entregar. E na escola, a gente está constantemente fazendo isso dentro de um sistema muito de barganha, né? Então, tu faz, se tu ganha nota, eu não faço. Então, é sempre uma negociação que, para mim, foge muito do que é ser educação, né? Eu acredito que os estudantes deveriam ter esse desejo, essa curiosidade de aprender. Mas a mediação, enfim, tinha essa questão de uma coisa mais livre nesse sentido, a gente não tinha essa preocupação de avaliar, que na escola pesa muito para mim. Mas eu tento fazer o quê, né, nessa relação hoje em dia de mediadora, que eu não deixei de ser, não é porque hoje eu não estou atuando como mediadora que eu deixei de ser mediadora, eu continuo sendo, e como professora. Eu tento trazer algumas coisas que eu trabalhava na mediação para as minhas aulas, né? Igual eu tenho que avaliar, eu tenho que dar nota, eu tenho que fazer prova, eu tenho que entregar um papel, né, com todos os dados, mas eu tento proporcionar para eles as diversas leituras que a arte nos oferece, né? Que é um pouco isso da mediação, é a gente proporcionar às pessoas, ao público, ao visitante, essas diferentes leituras de arte.
Então, dentro do que é possível, e de novo eu vou dizer, eu estou com uma fala muito privilegiada, tá? Porque eu trabalho em rede privada, então eu tenho condições de propor coisas que talvez em outros contextos eu não conseguiria propor, não conseguiria realizar. Mas consigo conduzir de uma maneira onde eu posso me colocar mais como uma professora, talvez mediadora, do que uma professora transmissora de conhecimento. Tem momentos que a gente vai ter que transmitir conhecimento, né? Infelizmente, tem aquele momento mais burocrático, assim, que eu falo, mas de tentar fazer ver, o estudante ver essas possibilidades que a arte nos dá. Mas como professora, hoje eu vejo que, às vezes, o buraco é mais embaixo, né? Não é tão fácil. A gente falava muito como mediadora, mas o professor traz eles e não falou nada, e não ensinou nada. Eles vêm aqui, todos vêm com essas mesmas perguntas e questionamentos. E eu digo assim, eu hoje consigo compreender como professora que não é só o professor, né? Eu faço o meu papel dentro da sala de aula, eu tento trazer essas diferentes abordagens, eu tento colocar para eles e que a arte não é só a Mona Lisa, né? Eles são apaixonados pela Mona Lisa, eles amam, porque é linda, perfeita, realista. E eu tento mostrar para eles que a arte tem toda uma valorização da ideia, mas é um processo muito difícil, porque eles vêm carregados, muitas vezes, do contexto deles, cheios de verdades que eles ficam muito resistentes a aceitar que um Pollock, né, que é um rabisco, um respingo, poderia ser arte. Então, para o mediador, que às vezes também não tem essa compreensão do papel do professor dentro da escola, às vezes é muito fácil a gente criticar e dizer assim, mas o professor trouxe e não ensinou nada para eles. Não é, às vezes ensina, às vezes fala, mas o contexto todo em que essa estudante, essa pessoa está inserida, também influencia. E aí nos faz pensar o seguinte, né? Como, na verdade, trabalhar com isso, eu acho que daí vai chegar um pouco nessa segunda pergunta, né? De como trazer esses dois lados da educação para trabalhar juntos dentro de um espaço expositivo. Talvez não necessariamente a gente tenha que ir para o espaço expositivo, né? Talvez a gente tenha que pensar em outras maneiras de trabalhar as exposições, a arte. Não que o contato com a arte não seja fundamental. Para mim, a parte mais encantadora de trabalhar com a mediação, que me faz mais falta, é poder estar na exposição, né? Sentir o cheiro da exposição, que eu falo. Quando a gente chega assim, cheiro de obra de arte, aquela coisa. Mas é entender os contextos, as condições e as possibilidades. Nem sempre é possível levar uma turma, né, de escola para o museu ou para a exposição, para uma bienal. E eu acho que é aí que, de repente, essa atuação de educativos, e eu vou incluir os mediadores, enfim, o educativo como um todo, com os professores, e ver como trabalhar isso, que não necessariamente quem não for na exposição se sinta excluído dela. Eu acho que a gente pode pensar nisso de uma forma em que todos possam participar e se sentir inseridos, mesmo se não tenham ido presencialmente àquele espaço expositivo. Porque isso também implica muitas outras coisas, né? Hoje, como professora, eu sei das burocracias que a gente tem para levar uma turma para sair, que não é fácil, tem que pedir autorização dos pais, tem que conseguir um ônibus, tem que conseguir negociar com os outros professores o horário para ver se eles liberam aquela manhã ou aquela tarde, e às vezes não consegue, porque tem prova do professor, tem aula. Então, são várias coisas que, como a gente está dentro do museu, a gente não sabe que o professor está passando. Então, por que não pensar nisso? Por que não pensar numa maneira, numa estratégia em que essa colaboração não seja só a questão da visita, que sejam outras coisas produzidas a partir disso. E eu acho que eu só consegui ter essa visão sendo professora. Eu não ia conseguir como mediadora. Como mediadora, eu ia sempre falar, mas por que a escola não vem? Mas tem que ter mais ônibus, mas tem que ter... Não que não seja importante, é importantíssimo ter o ônibus, é importantíssimo a escola ir. Né? Seria um sonho se todo mundo pudesse levar. Eu gostaria de levar todos os meus alunos às exposições. Mas tem muitas outras coisas que acabam atrapalhando esse processo e que eu acho que a gente tem que, então, pensar em estratégias para que eles possam se sentir incluídos e atores daquela situação, sem necessariamente estarem produzindo somente números para as instituições de arte. Tá? Porque a gente sabe que essa questão das visitas, muitas vezes, é uma questão, né, numérica de excesso de público, que se não fossem os educativos, vocês não teriam números de visitantes o suficientes para angariar
os fundos necessários para manter esses eventos e instituições. Então, sem educativo, não é só uma questão de educação, é uma questão mesmo financeira, né, real. Não tem nada disso que está acontecendo aqui. Mas a gente tem que pensar além. Precisa do número? Precisa do número. Mas aquela pessoa que não consegue vir à exposição, ou que não vai poder vir à exposição, também tem que estar inserida nisso, tem que ter a possibilidade de participar disso de alguma forma. E aí eu acho que é aí que vai ser a parceria com os professores e com os mediadores. Eu, como mediadora, recebi todos os tipos de públicos, inclusive professores desesperados, sem saber o que fazer em sala de aula, né? E naquele momento que eu também não sabia como agir, pensei, por que de repente as instituições não oferecem um certo apoio, uma assistência para esse professor, em que ele possa vir, não se preocupar em trazer a turma do colégio, mas poder vir e poder trocar uma ideia. Tentei lá no Museu do Inter, né, que eu trabalhei uma época lá no Museu do Internacional, a gente tentou fazer um programa nesse sentido, dos professores irem lá e ter tipo um suporte, um auxílio, para que eles pudessem trabalhar as questões do museu com os alunos em sala de aula. Enfim, acabou acho que nosso projeto não saía antes, né? Acho que não se concretizou, mas eu acho que ainda é um caminho. Ainda vejo muito as instituições usando os professores para que propaguem a ideia do evento, para que levem alunos, para que eles se tornem números no final das contas. E não estou dizendo que não é importante, é muito importante, mas eu sou educadora, eu não estou brincando com essas pessoas, né? Eu não vou brincar de professora nem de mediadora. Eu acho que é importante também pensar no efeito, em como trabalhar isso com aqueles que não vão gerar um número para você, né? Como que essas pessoas vão ser atingidas? Porque é aquela velha história. A exposição, o museu, a instituição, ela passa por esses estudantes, por esses professores, e às vezes é uma visita que não resulta em algum efeito posterior. Eu estou desde 2007 trabalhando com educação em museus. A essa altura, já era para ter um público formado. São mais de 10 anos. Cadê o nosso público formado? Cadê as turmas que iam lá na 6ª Bienal, na 7ª, na 8ª? Eles estão visitando os museus por conta própria? Eles estão visitando, estão atuando? Não está tendo essa formação. E foi isso que foi propagado para nós, como educadores, que seria formações de público. Formação de público não está ocorrendo. Então, como que a gente trabalha com esse público que não está formado ainda? E será que ele precisa ser formado para alguma coisa? Também não sei. Questiono. Formado para quê? Né? A gente precisa muito mais deles do que eles de nós. Então, é uma relação de troca, né? A gente tem que entender que a gente recebe muito desses públicos, a gente não tem que formar esse público para nada, a gente tem que aproveitar o que ele oferece para a gente e potencializar isso num trabalho significativo para todo mundo, né? Então, a minha experiência como mediadora é tão forte em mim que todas as minhas pesquisas foram sobre isso, né? Trazendo as minhas experiências. Então, eu trabalho muito com esse conceito de experiência. Não quis trazer hoje nada muito teórico, assim, né? Porque eu falei, é um desafio, que nem eu falei. Eu estou me desafiando a fazer uma coisa um pouco diferente. Mas a parte teórica das minhas pesquisas sempre trabalho com esse conceito da experiência. E aí, né, como a Mônica falou hoje de manhã, dessa coisa que passa por dentro da gente, que atravessa a gente e que mexe com a gente, porque a experiência da mediação para mim foi isso, foi essa coisa que me mobilizou e mudou a minha vida radicalmente. E quando eu deixei de atuar nas instituições para ser professora, eu fiquei pensando se era realmente o que eu queria, se eu queria ser educadora dentro de um ambiente mais formal. E eu acho que dá para atuar como mediadora dentro desse ambiente formal, né? Aí só precisa entender que cada um tem o seu sistema. Dentro de uma instituição também tem suas formalidades. Não é porque é mediador que pode tudo, que faz tudo, que é tudo uma maravilha. A gente também tem as nossas limitações, né? Às vezes mais até do que dentro de uma escola, né? Assim, cá entre nós. Eu não estou em nenhuma instituição, posso falar, tá? Atualmente não estou em nenhuma instituição de arte, então são coisas diferentes, são processos diferentes. Não é porque atua com educação que é o mesmo tipo de educação e que são os mesmos processos.
Tá? Eu acho que a única coisa que ainda pega para mim de ser professora é avaliar. Eu acho uma coisa muito dura, porque cada estudante é uma pessoa diferente, né? E aí tu avalia a performance por uma numeração, por uma graduação, acho tão injusto. Mas eu milito bastante dentro das escolas, assim, né? Que eu sou contra avaliações, contra provas, mas acredito que também são processos que a gente vai ter que ir pensando ao longo do tempo. Mas, no mais, eu acho que é um pouco disso, né? Eu tentei incorporar a ideia do Igor, assim, de uma conversa. Eu acho que eu vou ficar bem aberta, assim, se alguém quiser perguntar alguma coisa depois, né? Quando finalizarmos aqui as falas. Alguma coisa, enfim, referente tanto à mediação quanto à atuação como professora. E eu espero, assim, deixar mais reflexões, porque é isso que eu fazia como mediadora, tá? Eu não gostava de dar muita resposta para quem ia ser mediado por mim. Então, eu gostava de deixar perguntas, vai pensando em alguma coisa. Como que a gente pode, então, atuar com esses públicos que não vão exatamente estar presentes nesses momentos, exposições, instituições? Como que nós, como educativo, no geral, professores, mediadores, enfim, podemos atuar com esses públicos, né? Como fazer eles se sentirem inseridos sem que isso implique que eles tenham a obrigatoriedade de ir a uma exposição, por exemplo, né? É algo a se pensar. E que para os professores isso é importante. Talvez não pareça, mas é, porque às vezes a gente não consegue levar por diversos motivos. E aí deixa de trabalhar alguma coisa que poderia ser relacionada e motivar, porque acha que só precisa trabalhar quando leva numa exposição. Enfim, é uma questão mais do que uma conclusão, né? Como qualquer bom mediador faz, tem que deixar uma pergunta para vocês pensarem. Muito obrigada.